O Remo de volta à elite do futebol brasileiro após 30 anos, galera. Isso mesmo. O Remo pode garantir o acesso já nesta rodada do fim de semana. O Remo enfrenta o Avaí. Aliás, o Avaí vai colocar um time sub-20, porque os jogadores profissionais disseram que não vão jogar as duas rodadas restantes da Série B, porque estão com salários atrasados. Bom, para o Remo subir já nessa rodada, e aí fazer a festa na última partida contra o Goiás no Mangueirão, o Remo precisa vencer o Avaí e torcer para que Chapecoense e Criciúma percam seus jogos. E aí o Remo estará na elite. É a última vez que o Leão Azul, Trovão Azul, Fenômeno Azul jogou a primeira divisão foi em 1994, quer dizer, na era agora dos pontos corridos, o Remo ainda não jogou na Série A, na primeira divisão, mas está bem perto. Galera, sinceramente, eu acho que o torcedor do Remo deve estar muito confiante, porque o time engrenou na chegada do Guto Ferreira. Eu vou passar detalhes aqui sobre essa rodada, sobre o time do Remo e essa notícia, né, que o Avaí coloca o time sub-20 para jogar as duas partidas finais da Série B, porque os jogadores profissionais não vão atuar por estar com os salários atrasados. Então, na verdade, o Avaí está com salários atrasados, os profissionais, e eles não vão jogar. Então, o Avaí vai estar o time sub-20, porque o Avaí também nem sobe, nem desce, está no meio ali, já encerrou também a participação. É o Leão Azul, é o Trovão Azul, é o Fenômeno Azul de Belém do Pará, pertinho da elite, hein? Galera, são 30 anos, né? Desde 1994, quer dizer, vai fazer esse ano, né? São 31 anos, mas se o Remo voltar, e vai voltar, tenho certeza disso, né? A galera do Pará merece, o pessoal do Norte merece um time na primeira divisão, e o Remo que tem história, que tem tradição. Mas a última vez que o Remo jogou uma Série A, uma primeira divisão, porque na verdade ainda não existia a Série a elite do futebol brasileiro foi em 1994. E ó, tá bem pertinho, galera, tá bem pertinho. O Remo é terceiro colocado, tá na Série B e só depende dele. Tem duas partidas para conseguir o acesso, mas pode já conseguir, como eu falei, na rodada desse fim de semana, vencendo o time do Avaí e, no caso, a Chapecoense e o Criciúma perdendo seus jogos. E olha que o Remo começou muito bem o ano, né? Com o Daniel Paulista como treinador. Aí fez um trabalho excelente. Aí depois o Daniel saiu, deixou o Remo, foi pro Sport. E chegou o português lá, tá? O Antônio Oliveira, que complicou as coisas. E de repente o Remo achou o Guto Ferreira, o Gordiola. E ele realmente chegou e tá invicto, meu amigo. Eu vou falar um negócio pra você. Esse time do Remo deu embalada com o Guto Ferreira, que é brincadeira, hein? Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, saca direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem pra Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue pra se divertir, hein? Só se divertir, tá? Dale Fenômeno Azul! Leão Azul, uma homenagem aí, tá? Bom, deixa eu trazer algumas informações. Primeiro, essa questão do percentual. Segundo os matemáticos, 59,57% de chances de acesso do Remo, né, para a Série A. E o que acontece? O Remo tem dois jogos. Joga nessa rodada. Aliás, o jogo é nesse sábado, 17 horas, na ressacada contra o Avaí. E a última partida contra o Goiás em casa. Então são os dois jogos do time do Remo. Mas ele já pode, como eu falei, conseguir o acesso nessa rodada. Para isso basta que ele vença o time do Avaí, tá? Ele precisa vencer o time do Avaí e o time da Chape perca o seu jogo. A Chape joga fora de casa
e também o Criciúma, né? O Criciúma já joga em casa. Então, ó, a Chape joga contra o Volta Redonda fora de casa. Chape que perdeu, inclusive, em casa para a equipe do América Mineiro por 1-0. Foi uma grande chance da Chape subir, mas a Chape perdeu. E o time do Criciúma joga em casa, galera. O Criciúma joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para isso, o Remo precisa vencer, aí ele chegaria a 62 pontos. Chape perdendo fica com 58 e o Criciúma perdendo fica com 58 também. Bom, aí se por acaso o Remo ganhar o seu jogo, aí ele não tem quem tire mais a vaga dele. Mas ainda existe, claro, independente dessa rodada, na última rodada joga em casa contra a equipe do Goiás. Então Remo e Goiás no Mangueirão. Sai de baixo, hein? Sai de baixo que vai ser um negócio do outro mundo esse jogo na rodada final. Por dois aspectos. Primeiro, com licença, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Por dois aspectos. Primeiro, se o Remo conseguir o acesso, aí o Mangueirão vai ficar pequeno porque vai ser um jogo de celebração, né? Do acesso e da volta à elite após 30 anos. Se não conseguir o acesso e depender do último jogo, o estádio vai ficar cheio do mesmo jeito para pressionar o time do Goiás para conseguir o acesso em casa. Então, o Remo tem as oportunidades e, na realidade, a equipe do Remo, nos últimos 5 jogos, o Remo tem 3 vitórias seguidas e 2 empates, na era Guto, tá? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, então o Remo não perdeu. Bom, mas e aí, se o Remo conseguir o empate, ele vai a 60 pontos. Aí vai depender, obviamente, do jogo da Chapecoense, do Criciúma, do Goiás contra o Novo Horizontino e até do CRB, que tem remotas possibilidades, mas também existe. Mas enfim, o Remo, mesmo com o empate, ele pode continuar no G4 ou até sair do G4 e ir para a última rodada para tentar voltar para o G4. Mas, sinceramente, eu acredito que o Remo ganha esse jogo, tá? Pela motivação, pela empolgação, pela premiação, por tudo, enfim, que está acontecendo no futebol do Trovão Azul, do Fenômeno Azul. E aqui eu vou trazer a notícia que eu falei, mas eu gosto de mostrar, tá? E dar crédito a quem realmente fez a matéria, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, galera. Deixa eu ver quem é essa matéria. É o Liberal, tá? O Liberal tá trazendo essa matéria aqui, tá? Liberal. Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo. Crise no futebol catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante do adversário desmobilizado e cheio de problemas internos. Aí tá aqui a matéria, que é do Igor Wilson. O Avaí vai enfrentar o Remo neste sábado, 15 e 17 horas na ressacada, com a equipe formada por alguns garotos da base. A decisão foi tomada após o elenco profissional se recusar a jogar as 2 rodadas da Série B em protesto por salários atrasados. A crise que tomou conta do clube catarinense acabou animando o Leão Paraense, que depende apenas de si para garantir o tão sonhado acesso à Série A já nesse fim de semana. Então, essa notícia está no Liberal, mas também está em outros sites, tá? E nesse momento, tá? O time do Remo está se preparando para essa celebração. Falta pouco, a gente sabe disso, mas dá para o Remo já preparar, quem sabe, esse acesso. E veja, desde que o Guto chegou, o Guto não perdeu. Então essa é uma possibilidade real e imediata, porque se o Remo vai jogar mesmo com o Avaí, com o time principal, sei lá, dá para o Remo encarar e ganhar, meu amigo. Jogou contra o Novo Horizontino, fora de casa, que é um adversário muito mais difícil do que o Avaí. Estava na briga, inclusive, se ganhasse, chegaria ao G4. E o Remo foi lá e empatou. Então, a tendência é que o Remo ou empate ou ganhe. Eu acho que o Remo ganha o jogo, tá? Eu acho que o Remo ganha o jogo. E aí vai para a última partida, porque nessa rodada, o Goiás enfrenta o Novo Horizontino. Aí um dos dois, né, entra naquela história. Quem perder, tchau, benção. Se o Novo Horizontino perder, fica com 57 pontos, aí o Goiás vai a 61 e aí tchau para o Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino ganhar, vai a 60 pontos,
vai depender dos resultados aí, mas não elimina completamente o Goiás, mas deixa o Goiás um pouco longe, porque todo mundo vai jogar, né? Atlético Paranaense, aliás, o Curitiba pode conseguir o título já nessa rodada, então tem muita coisa que está acontecendo, galera, nessa Série B, nessa Bezona, mas acredito eu que a gente vai ter realmente uma celebração do Leão Azul, do Trovão Azul, do Remo, após essa conquista. Cara, 30 anos, tem que festejar, tem que celebrar, tem que parar Belém, meu amigo. Galera, deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha, se você puder, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Eu agradeço de antemão, tá? Obrigado. Se você já está inscrito, 1 bilhão de vezes obrigado. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Grande abraço, fica na paz de Deus, a gente vai estar acompanhando tudo aqui no canal e trazendo para vocês, tá? Valeu, fica com Deus, tchau.